E quem manda no estádio Newton Santos tá aí, Renato Paiva, um monstro jogando no tapetinho. 90,5% dos pontos disputados, o Paiva foi lá e abocanhou 6 vitórias e 1 empate, 0 derrotas. Precisa melhorar fora de casa? Precisa, ganhou do cara bobo e só, né? Mas dentro de casa, e isso para um mata-mata é muito importante, né? Um time que não perde pontos, né, em casa é muito importante você ter esse tipo de aproveitamento. O Botafogo tem um aproveitamento gigantesco, colossal em casa. O único empate foi aquele 2-2 com o São Paulo, né? De resto só vitórias, seja Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro, só vitórias. É importantíssimo. E vamos falar sobre isso e muito mais, reagindo aqui a SBT Esportes Rio, a ESPN e muita coisa para vocês, ainda abordando Botafogo na Libertadores. Tem muito conteúdo, então a gente teve que extrapolar ontem para hoje também falar sobre isso. Curta, comente, compartilhe. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Daqui a pouco a gente fala sobre o resto dos recados. Vamos reagir aqui ao conteúdo. Segura! E a cavalaria! Lá vai, começou! É o rolo compressor. Entra! É o rolo compressor. Humilha! Os humilhados serão exaltados! Jogou contra o Botafogo. É o rolo Garçom, Paulo, ó, esse óculos eu vou deixar. Esse óculos, amiga, Tá com suspensão? sempre tive. Então tá, eu sei disso. Até a Eu só vou colocar ele Ah, em junho. deixa eu falar uma coisa pra você. Quando Ah, tudo der certo vai dar, amiga. e o Botafogo entrar nas oitavas da... Aí... É esse o óculos, então posso te Aí dar eu vou outro chegar óculos? aqui de limousine. Tá. Mas tem alguém que chegou, tem alguém que apareceu, né? Só pra falar, mas tá tudo bem. Vou dizer. Mas tem gente que sempre chegou de Porsche, o rei do Porsche do Rio de Janeiro, que zoa a sua cavalaria. Não. Brigue. Ultimamente eu tô na minha. Hoje é a Ultimamente eu tô tua na vez, vamos ver amanhã qual é o teu verdadeiro eu. Hoje eu tô na minha. É porque hoje tem um negócio que pode acontecer no Maracanã. eu tô na minha. Ele tá quietinho, ele tá quietinho. O passado recente me mostra que eu tenho que ficar Já calado. entendemos. La Cuparcita chegou, volveu. Don Quixote? Don Quixote volveu de la Argentina. Uma palavra. Una palavra. E olha só, olha que legal. Não dizem A nada. gente não tem disciplina. Não. É Amsterdã. Mas total. olha só, deixa eu mostrar uma coisa pra É você. só vacina ou não? Qual vacina? A vacina, você falou que o Vasco tem alergia. É, você não, vai dar a nada. vacina. Não, não vou conseguir. Ô, Benê, pode juntar a Fiocruz, a ONU, a Agência Nacional de Saúde, tudo. Tu percebeu que essa frase me pegou, né? Exato, te pegou, Ele né? tá falando todo dia. Fernanda Eu vou Marques. te mostrar uma coisa bem legal, amiga. É, agora? É verdade. Essa camisa aqui foi a camisa que o Igor Jesus usou ontem no jogo. Mentira! É, olha lá, Mentira! gente. Gente, ela arrasa! Jogou muito. Ele jogou demais. E é uma camisa especial. Porque a esse... Gisele. Oi, Gi, tudo bem? Gi tá nervosa com o Vasco. Esse é a especial porque o Newton Santos faria 100 anos amanhã, no dia 16 de maio. Cara, que Então, máximo! é uma camisa que os jogadores jogaram com esse pet especial. O Newton E não Santos. vai ter mais, foi só nesse jogo. Amiga, então, tu é estou muito trajando uma maravilhosa. camisa histórica duplamente. Olha, Pelo Newton e por uma camisa que o Igor usou Ah. num jogo importante pro Botafogo no ano. A gente vai comentar isso daqui a pouco. E esse ele pet aí jogou no meio? muito. É o quê? Esse aqui é o meu. Não, no meio, aqui no meio. Esse aqui, esse pode abrir um pouquinho. Libertadores. Por esse pet aqui. ela é dona da taça, Aqui- né? Não aqui é esqueça do mesquinho. carnaval, né? Pode Não abrir um esque- pouquinho aqui a imagem, por favor? Para esse pet aqui, Lucas Pedrosa. Pode abrir mais, pode abrir. Você vai botar o óculos? Por esse pet aqui. Ai, meu Deus! Tira! Protesto! Tá com protesto direto da minha casa. Ó, Sul-Americana passa no SBT. Palmas pro Fluminense. Ah, obrigada! Ah,
Mas você passou mal ontem? Passou. O Dudu passou mal? Passa sempre, eternamente. Até quando tá ganhando, ele mandou calar a boca que talvez vire o jogo. Sei, é uma competição doida. Entenda, amiga. Você É assim tá feliz. Tô feliz. Tem gente aí que tá, ó. E tem gente que hoje vai estar assim. Quanto menos eu aparecer, melhor. Deixa eu fazer uma Eu pergunta. tô calmo. Depois que eu comecei a fazer yoga, eu soube lidar bem com a situação. Vênia Casagrande. É sério, Tá nervoso, Vênia? respiração é tudo, ó. Eu já falei pra vocês, amiga, aqui é igual tipo autoescola. Que vai a galera da autoescola fazer a prova da baliza lá. Aí vai alguém primeiro. Aí foi o Pedrosa, ele foi Reprovei. reprovado. Bateu, Aí, derroscone ontem eu e o Cris fizemos a prova da baliza. Ó. Passamos. Hoje é a vez de Vênia Casagrande. Vamos ver. Muito bem. Eu tô pianinho. Gente, ele tá com riso de nervoso. Tá. Mas Deixa é eu... óbvio. Você bom. não tá entendendo a situação. Eu tô. É hoje, é hoje. É hoje ou ou amanhã. hoje? Eu não sei o que é pior, perder ou tá na mão dos dois Mas amanhã. olha só, Beijo. tem sempre o lado bom da vida. Se tudo de ruim acontecer, vai ter Flamengo na tela do SBT, entendeu? Ai, é legal. Verdade. O Pedrosa não consegue rir, ele tá rindo. É isso. Não, porque se você não sabe, Isabelle Benito, os terceiros colocados da Libertadores enfrentam os segundos da Sul-Americana. Ou seja, pode ser Flamengo e Vasco no SBT. Oh, seria maravilhoso. Pedrosa, maravilhoso. Ai, Flamengo e quem, Vasco. Vivian? Pra quem? Fernanda, me dá um atestado. Beijo, tchau. Beijo, Isabelle Benito. Alex. Pode chamar a cavalaria. E a minha cavalaria trabalha com mortal, tá? Tu viu? Juan Cruz nunca critiquei. Nunca critiquei. Quando ele fez o gol, eu lembrei da gente. Olha se ele mete. Alô, Veni, alô, Pedrosa. Ai, meu Deus. Sobe a minha labareda, Cris. A minha labareda. O Botafogo venceu Estudiantes na Libertadores. Partida agitada, com 5 gols. E com o brilho do menino que tem a minha altura. Olha, gente, eu tô tão feliz, mas tô tão feliz que eu não sei nem por onde começar, Vênia Casagrande. Boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, você de casa. Que jogo do Botafogo. Eu falei com um amigo meu, um beijo pra Thiago. Eu falei, cara, Thiagão, a gente jogou muito mais contra o Estudiantes do que contra o Internacional. Poderia muito bem ter sido 4-0 nesse jogo e 3-2 no jogo contra o Internacional. Mas o futebol é isso aí, meus amores. É essa loucura, é o Botafogo dominando o jogo 2-0 e um pênalti do Paraguai, um pênalti mandrake, que eu não entendi, foi nada, nem o VAR chamou. E aí aquele pênalti desandou o bolo. E aí o Botafogo toma o segundo gol em coisas de minutos. E nesse momento, Lucas Pedrosa, eu acho que eu fiz uma pergunta pra mim que eu acho que o botafoguense fez pra si. Agora, a gente vai entender qual é a skin desse grupo pra 2025. Sim. E a skin pra esse grupo pra 2025 é essa skin aí. É a skin da busca pela vitória. E eu falei isso aqui outro dia, da letalidade, que é a coisa mais importante para essa temporada no futebol. Não importa se você joga bonito, joga feio, se você dominou o jogo, quanto você teve de scout positivo. O negócio é vencer. Vencer hoje é uma joia rara. Lucas Pedrosa, gostou do meu fogão, Lucas? Gostei muito, Fernanda. Cheguei de viagem ontem já colocando no jogo do fogão e, sem dúvida alguma, foi uma partida muito interessante do Botafogo. Concordo plenamente com você, que jogou muito mais. Eu falei aqui que não tinha jogado tão bem contra o Internacional em relação ao placar. Ontem jogou mais do que o 4-0 contra o Internacional. O Renato Paiva, ele colocou o Igor Jesus ao lado do Juan Cruz e do Arthur, uma formação até um pouco diferente do que ele vem utilizando. Ele traz o Igor Jesus muitas vezes para fazer esse papel de pivô, para ele abrir o espaço para os dois atacantes que estavam ao lado dele. O Juan Cruz não fez uma grande partida, mas é para isso que ele foi contratado, aparecer nos momentos decisivos. Quando você gasta 50 milhões de reais num jogador, é para ele fazer esse tipo de lance, para ele poder ser participativo. Ele não estava tão bem, mas ele estava se dedicando, ele estava correndo, e o Arthur, para mim, é impressionante. Para mim, é o nome do jogo, deu a assistência que muita gente achou que ele fosse chutar, mas aquilo ali, cara, pra quem joga bola, sabe muito bem que aquele chute cruzado no segundo pau, pra até se bater no adversário, a bola tem chance de entrar. E que bom que encontrou o Juan Cruz, depois o Botafogo conseguiu chegar ao segundo gol, e aí parecia muito bem com o Igor Jesus, parecia muito bem que o Botafogo ia tranquilizar, ia levar aquela partida tranquila, ia conseguir trocar a bola. Estádio Newton Santos lotado ontem, uma bonita festa da torcida do Botafogo, mas infelizmente teve esse pênalti que pra mim também foi mandrake, eu não marcaria o pênalti.
2-1, e aí o Botafogo sentiu. Eu acho que o Botafogo sentiu o gol, a equipe parou de conseguir fazer o que estava fazendo no primeiro tempo, e o Jair, infelizmente, naquele momento ali, um jogador que estava jogando muito, tá? Ele estava fazendo uma belíssima partida. Ele erra num corte fraco ali. O Gregory é até engraçado, eu olhei muito o Gregory, que também jogou muito nessa partida, e ele faz uma cara de tipo assim... Cara, a gente não merecia isso. Perfeito. No momento ali do gol que ele tá deitado, e aí ele meio que para assim, e o Botafogo toma o 2-2. Entra o que você falou, Fernanda. Hoje no futebol, o aspecto mental do jogo é muito importante. O Botafogo poderia muito bem, depois de ter tomado o segundo gol, parar de jogar. Mas aí, mais uma vez, o Arthur apareceu. E além do Arthur, o Marlon Freitas. Cara, as pessoas não estão percebendo isso. O que o Marlon Freitas fez nos 2 últimos jogos, gente, aquilo não é normal, tá? Não é qualquer jogador que consegue os passes que ele tem conseguido. Os 2 contra o Internacional, absurdos, uma forma que ele consegue lançar, porque ele não lança assim, fatiando. Ele lança pegando com a chapa do pé, e aí a bola vai perfeita pro atacante. Lógico que o Arthur tem muito mérito também, principalmente no domínio. Aquele domínio ali é de um raciocínio, cara, muito rápido. Daqui a pouco eu vou pedir pra você analisar esse gol aqui no telão. Ele faz o gol do Botafogo, decide a partida, aparece, nasce de fato pro Botafogo, porque eu acho que o torcedor botafoguense, ele lavou a alma vendo o Arthur fazer a partida que ele fez, e uma vitória importantíssima, uma vitória espetacular. Parabéns ao Botafogo. A gente falou muito da parte ofensiva e muito positiva. Eu acho que o Renato Paiva mistura um pouco o que ele usou nos últimos jogos. Ele começa a usar 2 atacantes, e aí era o Mastriani e o Igor. E aí o Mastriani se machuca, ele colocou... o outro jogo, ele experimentou o Arthur flutuando, e aí experimentou o Cuiabano aberto pelo lado esquerdo e o Jefinho pelo lado direito. Sim. E para esse jogo ele misturou tudo. O Arthur continua flutuando, mas ele volta a colocar 2 homens centroavantes mesmo, e aí o Igor, com a capacidade incrível que ele tem, mobilidade, velocidade, inteligência, um bom domínio, tecnicamente um jogador muito pronto. O Igor Jesus, para mim, é um dos grandes personagens aí pro Botafogo, e aí ele consegue se adaptar a qualquer dupla, a Mastriani, a Juan Cruz, a Arthur, porque ele tem essa capacidade. Olhamos muito o ataque. O Vene Casagrande, o Lucas fala sobre o recorte do Jair, que realmente falha ali no gol, mas é um detalhe, e é no gol, e essa é a vida ruim de ser zagueiro, porque ele faz uma partida, ele e o David Ricardo, espetacular, o Vene Casagrande, lembrando que essa é a dupla reserva do Botafogo. Esses meninos, eles foram trazidos para o Botafogo para eles amadurecerem com o tempo, sem pressa, e foram postos à titularidade porque o Barbosa e o Baixo se machucaram, Vene. Eu acho que, sobretudo, o Jair, ele está saindo muito bem, porque, de fato, ele não chegou para ser o titular. Ele chegou para ser trabalhado, progredir, evoluir dentro do Botafogo, ser um reserva imediato, mas ele está saindo muito bem. Concordo com o Pedrosa que ele falhou de fato no gol do Estudiantes, mas se formos a gente analisar todo o jogo dele, todos os 90 minutos, ele foi um jogador extremamente importante, porque o Estudiantes leu muito bem o estilo de jogo do Botafogo e conseguiu, na medida do possível, fazer uma marcação sob pressão em cima do Gregory e até mesmo do Marlon Freitas. Só que o Marlon Freitas vive um momento tão bom que ele conseguiu sair muito bem dessa marcação, mas o Gregory nem tanto. E aí o que aconteceu? O Jair foi peça fundamental e ele mostrou uma das suas virtudes, que é a saída de bola, porque ele é um zagueiro construtor, ele consegue fazer essa saída de bola muito bem. Mal comparando, é basicamente o que o Léo Ortiz faz no Flamengo. E ontem ele foi uma peça importante, tanto é que um dos gols do Botafogo, a jogada começou com ele, uma saída de bola dele. Então, foi um jogador importante. Óbvio que fica essa crítica em relação à falha dele, eu acho que ele precisa ligar o sinal de alerta, porque não dá para você falhar, inclusive em jogos importantes como esse na Libertadores, mas toda a partida dele eu acho que fica uma partida positiva. Eu acho que eu faço uma avaliação positiva do Jair. Sabe o que me lembra? O David Ricardo, que fazia uma boa partida com o Atlético Mineiro na sua estreia e foi expulso. Sim. Foi uma coisa crucial para aquele jogo, mas o menino, é óbvio isso não que pode marcar a partida, né? Em determinados momentos, essa falha vai chamar mais atenção que os momentos positivos, porque essa falha pode ser crucial no resultado do jogo. Para o Botafogo, ainda bem que não foi crucial. Sim. Porque o Arthur conseguiu fazer uma jogada de gênio nos minutos finais. Aquele domínio do Arthur ali, tirando Vamos olhar, vocês dois comentem. Vai lá, Pedrosa. Comenta com ele, Venê. Ele vai agora olhar. Vai lá, os dois, por favor, os dois no telão. Quero vocês dois falando bem do meu Arthur. Vai, que eu vou ficar apoiada aqui. Vai. Porque o Natan é uma substituição do Renato Paiva, que ele coloca no lugar do Juan Cruz, se eu não me engano. E inclusive, a vitória tem que ser botada na conta do Renato Paiva também. Porque quando ele começa com o Juan Cruz, mesmo o Juan Cruz sendo muito criticado, inclusive pela gente aqui, foi um acerto dele, porque o Juan Cruz fez o primeiro jogo. Vai lá, Pedrosa. Olha isso, eu acho que o domínio é absurdo. Gente, eu não tô falando que o Arthur é craque, tá? Mas a velocidade desse raciocínio aí é
coisa de craque. O domínio que ele faz, dando a caneta, é coisa de craque. Até acho que o goleirão deu uma ajudada aí nessa caída. Mas assim, não dá pra tirar o mérito. A forma como ele enxerga a jogada já é difícil, cara. Ele acha um gol. Porque o Marlon dá assistência pra ele. Se é um jogador comum, digamos assim, é uma jogada que o atleta vai dominar e vai tentar buscar outro companheiro. E não, ele já domina, tirando do zagueiro do Estudiantes. Olha o passe do Natan, abrindo espaço pro Marlon dar o passe. O Marlon é brincadeira, cara. Inclusive, essa característica do Arthur é algo que a gente via no Bragantino. Sim. Eu acho que a gente está vendo o Arthur do Bragantino. Porque o Arthur que foi do Palmeiras não era do Bragantino. Exato. Que ele pega e vai pro meio. É a característica crucial dele. Esse domínio dele, pra mim, eu fiquei vendo várias vezes. Nos últimos 2 jogos, Vini, ele tem feito ele tem tido essa liberdade, desde o jogo contra o Internacional, de flutuar mais, de não ficar tão preso ali pelo corredor direito. Tanto que a assistência dele sai do lado esquerdo. Exato. Ele tá Ele dentro flutuou da área do demais. lado esquerdo. E essa flutuação fez ele ficar mais à Ó, vontade gente, no eram jogo, 2, tá? né? Ele Eram passa 2. por 2. É impressionante, assim, é impressionante. Ele acha um gol, porque, eu repito, É verdade. o passe do Marlon é muito bom. Mas ele não deixa o Arthur em condições claras de gol. O Arthur cria essa chance de gol. O tapa é absurdo. Mas eu posso dizer- Fica uma sugestão. Hoje eu encontrei um torcedor alvinegro, amigo meu, que ele falou assim, caramba, eu sou Botafogo, mas aquele domínio do Arthur foi sorte. Não foi sorte. Não Sorte foi, não. Eu fico aqui a sugestão, se vocês pegarem vídeos, pega lá highlights no YouTube do Arthur nos tempos de Bragantino. Ele fazia isso direto. Ele faz isso pensando mesmo. Exatamente. E assim, o Pedrosa falou, não quero dizer que ele é um craque, mas ele é um jogador com muita Muito qualidade. bom jogador. O Arthur tem feito bons jogos, só que ele pecou em muitos, na finalização, no terço final, na escolha, no experimento para jogar a bola no gol. Ele perdeu muitos gols. Mas se a gente for olhar, o Arthur não faz péssimas partidas com o Botafogo. Não. Pelo contrário, ele é um ponto de luz, ele é um desafogo, ele é uma oportunidade de ser vertical, Não porque se ele é esconde muito do vertical. jogo. Não se esconde do jogo. Mas eu acho que você traz um ponto, Vene, muito interessante em relação a ele se reencontrar com o Arthur do Red Bull Bragantino. E a gente tem visto isso nos 2 últimos jogos, com essa liberdade que ele tem tido para flutuar. E posso dizer uma coisa? O Botafogo precisava de um placar elástico. Talvez o 2-0, talvez não, com certeza um 2-0 num confronto direto com o Estudiantes, porque o Botafogo briga pelo espaço com o Estudiantes na questão do saldo de gols, seria interessantíssimo. E até colocaria talvez o Botafogo ali em segundo colocado com um placar mais elástico, porque ele perde para o Estudiantes em relação ao saldo de gols. Mas eu achei importante o enredo desse jogo Com certeza. para a torcida, para o Renato Paiva e para os elementos do jogo. O Jair já tem feito bons jogos, mas o Jair tem aquele semblante de menino que ainda está experimentando. Ontem, a garra que eu vi do Jair, uma hora que ele pega uma bola no final e ele vibra com a torcida, isso é tão interessante para você crescer e amadurecer como atleta e como você entender quem é aquele time naquela competição. Eu gostei do que eu vi no Nilton Santos, não só pela exibição do Botafogo, mas também pela atmosfera de Libertadores. Vamos ver aqui a tabela, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa? A tabela do Botafogo, que é o grupo A da Libertadores, Universidade do Chile, tem 10 pontos e é o primeiro colocado. Estudiantes com 9, Botafogo também com 9. Aí entra aqui o saldo de gols para desempatar. O Estudiantes tem 4 e o Botafogo tem 2. Quer dizer, se fosse um placar de 2-0, a gente já estava falando de um empate aí. Eu acho que o terceiro elemento é o quê? Saldo de gol? Não é? Gols marcados? Qual é o outro critério? Checa aí pra mim, por favor. É saldo de gols primeiro, cadê saldo de O gol? segundo gol do Estudiantes ontem pode ter sido da classificação do Estudiantes. Pois Em então, segundo. é isso que eu tô falando. Foi muito importante o Muito. gol. Mas a atmosfera também. E aí o botafoguense tem que confiar. Aquele mesmo que foi ontem, fez uma festa linda e confiou no terceiro gol, porque aquele clima de medo que tinha no ano passado, Exato. ele se partiu. Tinha uma coisa do conforto, porque no 2-0 tava todo mundo entendendo que o Botafogo tava controlando. Tomou o 2-2, claro que todo mundo ficou Mas bravo, o Botafogo mas precisa confiante. tirar um aprendizado desse jogo. Porque eu Sempre. concordo com o Pedrosa quando ele diz que o Botafogo sentiu o primeiro gol. Você não pode Sentiu. sentir. Você não pode se entregar assim, da forma como o Botafogo se entregou. Talvez tenha sido o único aprendizado que o Botafogo tenha tirado Eu não desse sei jogo. se a palavra é se entregou, mas falhou. E aí a Não, gente vê sentiu que a o golpe, falha é individual. sentiu o golpe. E aí alguns elementos ainda estão amadurecendo aí Sentiu o golpe, nessa o que construção. é normal, não é? Muito Isso normal. não é uma crítica, é um aprendizado. Eu entendi. Ô, Vene, aí qual é a situação do Botafogo? Ele encontra a Universidade do Chile na última rodada, Tem que ganhar. jogando em casa.
jogo de final, jogo importante pra lotar, fazer festa bonita que nem ontem, cria uma atmosfera interessante de Libertadores. Então o Botafogo hoje só depende dele mesmo pra se classificar na Libertadores. Sou ruim de matemática. Ele depende do Estudiantes pra passar em primeiro, né? Depende. Sim, O depende. Estudiantes Ou se teria ele que golear tropeçar. pra caramba, né? Ele Mas- teria que fazer, no caso. Se ele empatar, ganhar também do dá pra Universidade passar. do Chile. Mas aí, Mas tem que aí o torcer, Carabobo teria que ganhar do teria que Estudiantes. ganhar do É Estudiantes, difícil, é que difícil. Mas eu posso te falar? O grupo tá esquisito, tá? Não. Ele goleia ele perde pra ele, Fernandinho, tá esquisito esse grupo. acreditar que o Carabobo pode ganhar... Tudo bem, isso é futebol, beleza. Mas assim... É na Argentina o jogo? Não, Não confesso sei, que eu não sei. não sei. Eu Pode acho que ser não. em qualquer lugar. Pode ser na China. Eu acho que não. ver aqui. Mas Gente, o Carabobo é mas muito o Carabobo empatou com a Universidade do Chile. É porque a Universidade do Chile não é tão bom quanto o Estudiantes, na minha visão. Mas é por O isso que eu tô Carabobo é É na falando. muito ruim. Argentina. É na Argentina? Acho muito difícil. Fê. Esquece. É o que eu tô falando, assim, o grupo tá embolado, você vê até pela pontuação Sim. que o grupo tá embolado. Sim. O Universidade toma uma goleada do Estudiantes, que o Carabobo empata com o Universidade, mas é o primeiro colocado, então tá bem Exato. embolado. Botafogo vivo, Botafogo interessante agora na Libertadores e o torcedor acreditando. Olha o bom passe do Marlon, abrindo aqui na direita pro Arthur, tentou na matada, botou na frente, ganhou, bateu, pro gol! Pro gol! Pro gol! Arthur! No lançamento de prima do Marlon, na matada de bola, ele deu uma caneta do zagueiro, bateu pro gol! Pra botar o Botafogo na frente de novo! Estamos começando então o nosso Sport Center. Que noite, hein, de Libertadores e Sul-Americana, e tem mais, muito mais. Já vamos fazer um trato então, Mariana. Conta. Se o nosso programa for perfeito e maravilhoso e um estouro de audiência como todos os dias, você pode comemorar igual o Paiva e eu vou comemorar igual o Zubeldia. Vou pular em cima do Jailson. Do Já. Vou pular em cima do Jailson. Tem que sobrar Fechado. pra mim, cara. Tá bom? Combinado. Aí você Aí pode... inverte o dedo. Eu vou pra cima do Jailson. Combinado. Muito Igual bom o dia. Zubeldia. Muito bom dia pra você, tá? Fã do esporte. Então você tem que ficar aqui no Sport Center e chamar a galera pra assistir, porque o Isso. programa tá naquele pique. Deram os créditos pro Bruno, porque ontem a estrela precisa. ficou meio bolada que não tinham dado os Precisa. créditos dele, ó. Vai, arroba. Caso vocês não conheçam. Todo mundo me conhece. Ele falou que só não dá o crédito pro Papa, precisa. pro presidente dos Estados Isso. Unidos e pra ele. Pro Rei Pelé e pro apresentador do Sport Center. Vai no Jailson. Pelo amor de Deus. Bom dia, Já. Ai, bom dia dupla, bom dia, fã de esporte. É isso aí que a gente tem que ver todo santo dia, aturar esses dois. Mas, enfim, bom dia, Mário Mar. Vamos falar muito de Conmebol, Libertadores e Sul-Americana hoje. Muito bom dia, Jason Tatum. Muito bom dia, Mariana Spinelli, Bruno Vicari. Mesmo sem ele, sem o Tatum, o Boston venceu, hein? 3-2. Tem muito NBA também pra gente atualizar aqui no Sport Center. 3-2 também para o Botafogo. Então vamos lá, porque a gente acompanha os melhores momentos da gloriosa vitória botafoguense. A festa foi bonita, hein? Antes do jogo, festa até pro Estudiantes, não foi, Mário? Recebam os visitantes. Sejam bem-vindos, tal. E aí, em campo, a gente tá vendo que teve ali um sustinho, talvez, do Estudiantes, mas depois o Botafogo consegue abrir 2-0, Jailson. Sustinho, né? Mas o Botafogo consegue abrir bem os 2-0. Olha o Cuiabano, ó. Momento ali de... Teve umas duas chances, né, o Então, Cuiabano. Um momento de tranquilidade depois do 2-0, mas depois o Botafogo baixou muito, né? Diminuiu ali o seu campo ofensivo e acabou atraindo Estudiantes, aí o jogo ficou perigoso. Esse chute cruzado do Arthur foi consciente, né? Ele vira o pé pra encontrar, então, do outro lado o Juan pra abrir o placar, Mar. Juan que vai ter que ser o objeto de estudo das nossas conversas, porque ele não estava no que a gente falou ontem, né, Jailson? E enquanto eu falo, um erro horroroso do Mancini. Inclusive, ele entregou, né? Sim. É claro, o Botafogo criou pra isso, mas o que ele tá fazendo ali com os dois braços pra cima, sendo que a bola tá do outro lado? Pênalti também. Aí Pênalti também... bobo, Isso né? aí foi, eu Mas achei... foi? Roubaram meu fogão. Então, Eu também tô com Roubaram meu você. fogão. o Gregory, ele vai com o braço pra contato com... Espaço ali, né? briga por espaço, eu também achei exagerado. Se fosse contra o meu time, eu teria enlouquecido. Eu também, com certeza. E ainda mais o roteiro que o jogo ganha, né? Aí o Estudiantes faz o gol, ganha confiança e o mesmo Palácios faz e empata o jogo, Mário. Jogo grande, jogo bom, agitado. Quem ficou com sono, perdeu o sono, demorou a dormir, né? Pois é. Porque foi um jogo muito legal. Aí vem, daqui a pouco, o lance da noite, né? Primeiro ele tenta essa cavadinha do Arthur.
Certo, Mário? Perna direita. Quase, né? Quase surpreende o goleiro e depois um golaço, hein, Mário? De novo, Marlon Freitas de novo, eu ia falar isso. O domínio que acaba dando uma caneta e o goleiro também. Ele tentou adivinhar, achou que o Arthur fosse bater no canto dele. Ele achou que o Arthur fosse bater no canto dele, mas o Arthur foi bem demais, né? Já no domínio, caneta, tirando o adversário da jogada e depois a chapadinha de canhota. Foi feliz ali na final, né? 85 minutos já. Uma pressão ali já da torcida, o Botafogo conseguindo uma vitória importantíssima. Aquela imagem legal que mostra o Arthur olhando, né? Essa imagem não é tão legal, né, Mário? Ué? O que tá acontecendo? Mas ele explicou, acredito nele. Foi um desabafo só. O que tá acontecendo? Não. Ele explicou, vamos ouvir. Também, fã do esporte. Vamos ouvi-lo, então. Na sua fuça. Já estão a dizer que é para a torcida, já estão a dizer que é para o treinador da Argentina. Então a história é a seguinte: uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e eu disse, não vou tirar o Arthur. Quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica. E isto foi, obviamente, uma brincadeira, porque era constantemente tira o Arthur, a parte física, o GPS, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur, e quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Tá explicado? Eu acredito. Acredito. Eu tenho mania de fazer isso às vezes para as pessoas. Eu acredito no Paiva. Eu tenho, enfim. Números do Botafogo como mandante sob o comando, então, do Renato Paiva, com 6 vitórias, um empate e uma derrota. 90,5% de aproveitamento. A boa maneira portuguesa. A explicação é boa. Vencer os jogos. A boa maneira portuguesa. O Botafogo teve um jogo eletrizante, né? Tava vencendo por 2-0, cedeu o empate, buscou o terceiro gol ali já nos 39 do segundo tempo, com um golaço do Arthur, que, aliás, vem aparecendo muito bem. Já tinha marcado na última partida e hoje aparecendo de novo. Ô, Yara, se não foi um futebol brilhante, foi um Botafogo que se fez presente na partida de hoje, conseguiu ter forças para vencer a partida mesmo quando a situação complicou ali. É uma vitória de gente grande de hoje do Botafogo? Sim, eu acho que é uma sequência, né? Acho que já veio embalado com uma goleada de 4 diante do Internacional, que apesar de não estar num bom momento, era no início da temporada, um dos candidatos ao título, com o Roger indo super bem. Aí faz 4. Aí no início da partida, né, o repórter vai perguntar se ele vai repetir a escalação, de cara o Paiva já fala, não, vou mudar. Então aí ele já fez a modificação, o jogador que ele coloca já entra fazendo o gol. O Arthur, acho que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque o Luiz Henrique fez uma excelente temporada, um grande jogador. A gente não pode ficar naquela comparação, porque ele nem chega para ser esse cara para substituir. Mas existe essa pressão, né? De que o Arthur, de fato, marque, seja esse cara de referência. E o Arthur, nas 2 últimas partidas, tem feito, e ainda por cima, gols bonitos, né, que é o que, de repente, brilha o olho e dá aquele charme na partida. E um gol que define, né? Porque um time que abre 2-0 e toma um empate, a moral vai lá embaixo. Você mexe com o psicológico do jogador. E aí você consegue, né? O Igor Jesus também vive uma fase maravilhosa, também marcou no jogo do final de semana. Então tem assumido esse protagonismo depois da saída do Luiz Henrique, de ser o cara, aquele que marca, que chama a responsabilidade, e o Arthur tá conseguindo, né, entrar para fazer esse esquema. Um Botafogo muito bom, Lu, ofensivamente, né? O Telles também indo bem pelas laterais, a gente vendo o treinador conseguir colocar um time mais ofensivo em campo e tá respondendo com muitos gols, pelo menos nas 2 últimas partidas. O Paiva, que tava naquela briga com a torcida, que a torcida já tava virando o olho quando falava dele, parece que vive o seu momento de paz. Sem falar, né, que vive aquela coisa de ser o atual campeão da Libertadores, de sustentar esse fardo. E o Botafogo não vinha até então bem na temporada. Então acho que é um momento que o Botafogo dá uma respirada, até para chegar bem no Super Mundial. Existe um desafio muito grande, mas um Botafogo que, para mim, dá uma respirada. Esse gol do Arthur aí foi para falar, olha, a gente não vai deixar escapar, a gente não vai deixar a peteca cair. Será que é um Botafogo que, enfim, começa a se encontrar na temporada, Bira? Porque se a gente for pensar, né, o Botafogo que
passou por tantas mudanças aí, uma reformulação muito grande, que largou a pré-temporada, né? Não só a pré-temporada, largou o início da temporada, falou, não, depois a gente começa aí essa temporada, com muitas mudanças de treinador, de jogadores, e passou por um momento de muita turbulência ali com o torcedor. Mas agora, né, vem de uma goleada por 4-0 diante do Inter, ainda que tenha sido um Inter muito mexido também do Roger Machado, mas claro, é uma goleada diante de um time tão forte como é o Inter, então já dá esse ânimo, já retoma essa confiança, e hoje esse placar de 3-2 dá um ânimo, um novo ânimo para o Botafogo, enfim, começar 2025? Acho que engata, né, Luísa? Tudo que o torcedor estava esperando o ano começar em abril, né? Bateu maio, o ano não começava, e aí John Textor, e de repente as coisas começaram a funcionar. Acho que desde a semana passada, né? Com a vitória para cima do Carabobo, que foi uma vitória também sofrida ali, né? Contra um time muito inferior e que trouxe problemas para o Botafogo. O Renato Paiva ainda meio confuso. Aí vem a goleada em cima do Internacional, que é colocado, né, sempre como um dos times que estavam ali no começo do ano com possibilidade até de título, né, sendo colocado, mas vive uma má fase, mas ganha de 4-0, convence, e aí vem e numa pedreira contra o Estudiantes, porque acho que é um time muito forte, esse time do Estudiantes, tem algumas contratações da temporada passada para essa, que mudou muito o time, né, e trouxe mais casca para jogar essa Libertadores, e tanto que conseguiu até empatar o jogo, mas o Botafogo consistente, achei mais consistente do que na partida, por exemplo, contra o Carabobo. Gosto dessa dobradinha que ele tem feito de Alex Telles e Cuiabano, até porque acho que o Cuiabano tinha algumas deficiências defensivas, mas no ataque ele sempre foi muito eficiente para o Botafogo, e acho que com o Alex Telles tem feito um belo casamento ali pela esquerda. Gostei muito da partida do Arthur, e vão aparecendo, né? O Juan Cruz faz um golzinho que talvez dê confiança, consegue ali pegar uma sequência fazendo essa dupla com o Igor Jesus, que foi interessante hoje. Então acho que é um Botafogo que começa a criar assim uma simpatia mesmo com a vitória, começa a se sentir à vontade em campo e promete, assim, vamos ver. Lógico, agora tem um clássico, né, no final de semana contra o Flamengo, que eu acho que também vai dizer muito sobre esse time do Botafogo, principalmente por ser um rival, e ser um rival como o Flamengo, que é candidato a título de quase tudo. Então, acho que é mais uma prova ali que o Renato Paiva tem para mostrar para a torcida que ele não é o Arthur Jorge, mas que ele pode, né, fazer esse time do Botafogo alcançar alguma coisa nessa temporada. Me parece que essa partida de hoje trouxe algumas boas notícias, né? A gente viu um Botafogo com volume de jogo, criando oportunidades. Essa dobra na esquerda que você citou, Bira, com o Cuiabano e Alex Telles, que tem funcionado bem. O Igor Jesus fazendo gol, o Arthur tendo uma grande partida hoje, não só pelo gol que ele fez, pelo golaço. É um Botafogo que mostra essas boas notícias, Danilo. E também queria que você falasse da arbitragem, né? Que você já manchetou aqui logo no início, já deu destaque para a arbitragem nessa partida entre Botafogo e Estudiantes. Pois é, nessas últimas 3 vitórias, né, contra o Carabobo, contra o Internacional e contra o Estudiantes, teve essa dobradinha de laterais. A dobradinha de laterais, que aliás é um tema que dá arrepio em muito torcedor por aí, mas no Botafogo tá dando certo. E se você for olhar a no mudança Palmeiras que pode o fazer Paiva isso, Danilo? Pra mim pode, mas tem muito torcedor aí que não gosta. No São Paulo também é uma discussão, viu? Essa questão do Ferrarese. Tem o São Paulo. Tá na moda aí. Tá na moda dobrar a lateral moda, agora. Né? Essa questão Só aí. quis dar uma cutucada. E aí você vê que pela a mudança que ele tem feito no time, né? Ele colocou o Arthur meio como uma dupla de ataque com o Igor Jesus e junto com o Jefinho contra o Internacional, e dessa vez ele colocou o Arthur de novo, né, mas com um pouquinho mais ali na frente do Vitinho e com o Juan. E o Arthur com liberdade para circular. Ele dá assistência no primeiro gol lá do outro lado do campo, né? E ele é um cara que ele tem os brilhos, mas ele não consegue ser regular. Isso marcou a carreira dele, sabe? Então eu tô curioso para saber como vai ser no Botafogo, porque ele, como disse a Yara, não é exatamente um Luiz Henrique, mas ele chega com a expectativa para tentar suprir a ausência do Luiz Henrique. E o Luiz Henrique era um cara muito regular. Claro que ele também não era
todas as partidas jogando como se fosse na seleção brasileira, como em algum momento ele fez, mas ele tinha ali uma apresentação nota 9, outra 10, outra 9, uma 7, outra 10, outra 9, uma 7. O Arthur é um cara que faz muitas apresentações nota 5, sabe? Inclusive no Botafogo já aconteceu isso, ele apaga em algum momento, ele até chegou a perder espaço no time, e ele volta agora, então eu tô curioso para saber como vai ser, se não vai ser, tem gente que chama de jogador vagalume, acho que é o Renato Maurício Prado que usa essa expressão, que é um brilhozinho aqui, apaga, outro brilhozinho ali, apaga, para ele continuar e para o Botafogo conseguir respirar melhor, é bom que o Arthur mantenha essa consistência. E sobre a arbitragem, bom, para mim foi um absurdo, sinceramente, porque depois ainda tem uma câmera que mostra que o Gregory estava olhando para a bola e tal, mas assim, foi um toque muito suave, muito leve, e que o Gregory está meio que correndo e disputando espaço com o zagueiro do Estudiantes. Não é que estava um lance livre, ele abre a mão, ele põe a mão acima do ombro, ele faz o movimento, não, ele vai disputar espaço, quase que empurrando o jogador do Estudiantes, e a bola bate na mão dele, a bola sobra ali, continua para o lance normal, não muda a rota de uma maneira muito grave. Então, para mim, não foi absolutamente nada, e eu sinceramente não entendi o VAR não interferir nem nada. Para mim foi um erro assim grande e que poderia ter prejudicado o Botafogo, né? Porque estava 2-0, tranquilo. E aí fez o pênalti, 2-1, o Estudiantes começou, tô cheio dos ditados hoje, né? O Estudiantes começou a gostar do jogo, veja você. Começou a incomodar o Botafogo. E aí conseguiu achar o 2-2, e o que me surpreendeu do Botafogo foi deixar o Estudiantes gostar desse jogo, né? Foi recuar, foi ali entender, não tentar reagir à pressão do Estudiantes, e aí acabou fazendo 2-2, e que seria trágico, né? O Botafogo, com essa vitória, ainda depende de uma outra vitória para classificar. Imagina se tivesse empatado, ia ter que vencer o Universidade do Chile fazendo conta. Então, assim, o brilho do Arthur hoje salvou o Botafogo, salvou o juiz do erro grotesco e salvou o seu Textor, que diz por aí que a temporada começava em abril. A gente já está passando meio de maio e a gente não está vendo um Botafogo tranquilo por enquanto, né? Para quem estava tão tranquilo, não, a temporada começa em abril, como diria os pichadores de muro lá em General Severiano. Onde está o Tio Sam? Pois é, tem que dar explicações aí para a torcida por essa gestão deste início de ano, né? Desse início de ano. Claro, o ano passado é um ano histórico para a torcida, mas 2025 ainda tem que acontecer. Falando em 2024, começou a lembrar o ano passado ou é exagero, é se empolgar demais, hein, Yara e Bira? O Botafogo? Um dos em dois, essa si? bola divide. O Botafogo, isso. Olha, ô Lu, eu não sei. Eu acho que o Botafogo ano passado eu só acreditei que ia ganhar o brasileiro mesmo depois do finalzinho ali no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Aí eu falei, realmente vai ganhar esse campeonato brasileiro. Na Libertadores, eu só fui achar a partir do segundo tempo que realmente, ou no finalzinho do primeiro tempo ali, que pudesse ganhar, porque com aquela expulsão diante do Atlético ali no início do jogo, poderia, né? A história poderia ter sido diferente. Eu acho que é um Botafogo que ainda não passou confiança, né? Que o torcedor ainda não acredita. Eu acho que traz muito mais o Botafogo da dúvida ainda de 2023, que foi aquele Botafogo que foi, e no final decepcionou. Eu acho que o torcedor tem tanto esse trauma que talvez o início do ano se remeta muito mais a esse Botafogo do que aquele Botafogo vencedor que dá a confiança de que vai ganhar 2 títulos tão importantes como foi em 2024. Eu acho que o Paiva ainda não tem o 100%, eu acho que o Arthur está se provando, o Cuiabá está numa nova posição, também num teste ali para ver o que está funcionando. Tem o ataque ali, né, com o Jefinho, com o Juan Cruz. Então, assim, eu acho que é um Botafogo que está começando a entender. Não é um Botafogo conciso ainda que dá para apostar, que dá para dizer, olha, é um Botafogo que vai brilhar em Super Mundial, que vai seguir na ponta aí de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, porque não foi isso que a gente viu. São 2 bons últimos jogos. Talvez o contra o Inter melhor ainda, porque esse jogo de hoje, se não é o gol do Arthur e abre 2-0 e toma um empate, e é um jogo
quase que mata-bata diante do Estudiantes ali, porque precisava e muito desse resultado, a gente estaria com outro discurso aqui nesse debate. A gente estaria falando o que o Botafogo quer, olha como é que o Botafogo deixou escapar. Eu acho que não dá para cravar nada sobre a eficiência do Botafogo e continuidade nessa temporada. Mano, o que essa mina do cantinho aqui falou de bosta é absurdo, cara. Primeiro, caraca, estamos em 25, ela ainda fala de 23. Não tem nenhum único jogador em campo, tirando o Marlon Freitas, que seja remanescente de 23. Começa por aí. Nem o técnico. Nada, nada. Comissão técnica, nada. Eu acho que poucos diretores do Botafogo ainda são de 23. Alguns saíram, Mazuco, o cara foi pro Santos lá também. Poucos ficaram. É outro Botafogo. O São Paulo que perdeu, passocou demais em 2020 também. O brasileiro tava ganho. Ninguém fala até hoje sobre 2020. Mas o Botafogo, por implicância, né? O UOL, né? Sabemos quem é o UOL, a quem o UOL serve, né? Minha gente, sabemos que os torcedores estão mais calmos. A gente sabe a quem o UOL serve. Então, pô, ela levar 23, nada a ver uma coisa com a outra. Tanto é que, se fosse time de 23, o Botafogo não faria o gol aos 40 e tantos do segundo tempo com o Arthur ganhando o jogo. Empataria ou perderia aquele jogo. Se é o time 23, o jogo não seria 3-2 pro Botafogo, seria 3-2 pro Estudiante. Então nada a ver uma coisa com a outra. Se é o típico jornalista que não sabe porra nenhuma de futebol e tem alguns jargões prontos, algumas frases prontas, tipo, Botafogo, eu vou sempre falar de 23. O Flamengo, eu vou falar da torcida. O Vasco, eu vou falar da 777. O Grêmio, eu vou citar não sei o que. Toda hora, cara. Toda hora, não sabe o que falar, não fala nada. Não sou competente pra isso. Bota aqui o Trajano, o Kifuri, eu vou embora. Pelo amor de Deus, ridículo. Esse é o nível dos incompetentes do UOL. O rapaz de cima ali, que não gosto muito dele, mas foi preciso na análise dele. Foi imparcial, preciso. Falou do pênalti que todo mundo que acha. Absurdo aquele pênalti. Mas essa bolsa de baixo aí, meu Deus do céu. Absurdo. Bom, pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Tô do fogão, tô meio fanho, né? Nariz entupido, mas desculpa aí o áudio, né? A fonética ruim. Aqui em cima Live Pix, aqui embaixo, por favor. Tô me esforçando para postar com constância no Instagram. Tem Instagram? Aqui embaixo tem o link do nosso Instagram. Segue lá, é outro conteúdo, formato vertical, vídeos curtos, de 1 minutinho e pouco. O cara embaixo fala uma coisa, eu em cima vou, rebato e questiono vocês sobre o assunto. Maneiro o conteúdo, se inscreve, não, segue lá, tá? Também tem 2 canais aqui embaixo, link de 2 canais. O nosso canal reserva desse aqui, com vídeos mais curtinhos aí de 10 minutos, 15 minutos. E o canal de react de torcedores, a gente tira aquele sarro dos vascaínos, flamenguistas, tricolores, outros rivais. Quando perdem, a gente reage a eles lá, tá? Tamo junto sempre. Um abraço. Ali em cima o nosso e-mail pro canal, né? O nosso Pix. Ajude com Pix. Ajude com planos de membros. Temos 4 planos de membros também. E quem quiser mandar contato aí, perguntando sobre patrocinador, sobre parceria, publi, merchan, manda lá que a gente troca uma ideia com vocês, tá? Tamo junto sempre. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!